Fala pessoal, aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers e embaixador do Zorro CRM, e esse é o Vamos de Vendas. Nesse podcast, a gente vai discutir as melhores práticas de vendas para você que é um líder empresarial ou um gestor de vendas e quer levar sua operação para um outro patamar. Toda segunda-feira a gente tem um novo episódio, então vai aí no seu aplicativo e favorita o nosso canal ou ativa o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Não deixa também de seguir @ZorroCRM, Vamos de Vendas Podcast e me segue também, @GuPagoto. O nosso episódio de hoje é para falar sobre as novas tecnologias que estão chegando para mudar a experiência de compra dos clientes no mundo B2B, e para isso a gente convidou o Vitor Ramos, que é o cofundador e COO da GetDemo. Esse cara aqui está empreendendo pela primeira vez, né, mas já tem uma experiência de mais de 10 anos no mundo de tecnologia, de vendas B2B. Vitão, é um grande prazer estar com você aqui com a gente para falar um pouco de que vocês estão ajudando a revolucionar no mercado brasileiro. Sim. Bom, primeiramente, obrigado, Pagotto, pelo convite. Obrigado todo o time Zorro aí também pelo espaço. Acho que é um super prazer a gente estar aqui em Floripa, também vizinhos da GetDemo. E estou super ansioso para bater esse papo com vocês, e principalmente para a gente falar sobre as principais mudanças que estão revolucionando aí a jornada de compra do B2B. Muito bom, cara. Assim, não tem como a gente começar um papo com vocês falando de GetDemo, como que vocês vêm crescendo, mas principalmente não falar dos posts virais que vocês têm feito no LinkedIn, né? Tanto você como o Matheus, que é o seu outro co-founder ali, vocês têm feito posts que têm chamado muito a atenção da galera, posts provocativos, falando muito especificamente sobre os SDRs, a experiência de compra do cliente. Fala um pouco como é que surgiu, dá um pouco de contexto para quem eventualmente não tenha visto, como que isso virou uma grande estratégia para vocês de aquisição de clientes, né? Sem dúvida, Pagotto. Eu acho que é uma história até muito engraçada, porque eh, a GetDemo ela surgiu de uma demanda que eu tive quando eu era executivo de vendas. Então, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo na Nelway, uma empresa de Big Data, e eu trabalhava na parte de vendas. Logo na pandemia, eu senti uma demanda, de automação da parte de demonstração. Então, o que que acontecia? A gente estava em casa, estava todo mundo fazendo reuniões seguidas, 3, 4, 5 reuniões todos os dias, e chegou um momento que eu falei: "Eu não aguento mais isso, eu virei um robô, e tem que ter alguma coisa para a gente mudar essa situação". Então, na época, eu comecei a olhar tecnologias que a gente pudesse utilizar para mudar um pouco, esse cenário. Então, comecei a olhar o que estava rolando lá fora e encontrei, um crescimento, um nascimento, na verdade, de algo chamado Demo Automation, que era algo muito novo. Começou lá em 2020, 2021 mais ou menos, um movimento muito puxado nos Estados Unidos mesmo, e comecei a olhar mais para isso, a estudar, e foi logo que eu encontrei o Matheus. Na época ele era de produtos da GetDemo, e a gente começou a olhar mais a fundo e tentamos aplicar isso na prática na GetDemo. Então, o nosso MVP aconteceu dentro da empresa que a gente trabalhava antes, e chegou um momento que todo mundo, todos os vendedores, enfim, começaram a questionar a gente: "Nossa, o que que é isso? O que que é demo interativa?". Então a gente teve um primeiro teste ali, logo depois desse primeiro teste, a gente falou: "Não, acho que tá minimamente validada, vamos fazer aqui um MVP", e foi na época que a gente saiu da Nelway. E quando a gente estava em busca de early adopters para usar o nosso MVP, primeiro, obviamente, a gente procurou os amigos, procuramos familiares, todo o networking, a gente esgotou toda a minha lista de clientes, que é um mercado mais nichado, era só de software. E depois, quando a gente tinha que, de fato, alavancar a empresa, a gente tinha 2 caminhos. Um primeiro caminho, fazer um outbound enlouquecidamente, mas a gente não tinha nem braço, nem tempo para fazer isso. E os clientes ainda não estavam devidamente educados também sobre o assunto, né? Exatamente. E a segunda etapa seria a gente tentar criar demanda via LinkedIn fazendo conteúdo. Então a gente acabou optando por essa segunda opção, e aí desde o do dia day one praticamente da GetDemo, a gente combinou, eu e o Matheus, que religiosamente a gente faria posts do LinkedIn falando sobre a dor do nosso mercado para tentar se conectar com o nosso cliente, né. Então foi aí que começou toda a história do LinkedIn. A gente começou a fazer esses posts, sempre de maneira leve, divertida, com uma pitada de polêmica também,
E aí deu no que deu, né. Hoje o LinkedIn, ele é o nosso principal canal de aquisição de clientes. Hoje 90% praticamente da nossa geração de demanda vem de lá. Então, eu voltei um pouquinho para contar como foi o início, mas acabou que, deu muito certo e hoje graças a Deus a GetDemo tá onde tá por conta do LinkedIn. Muito bom, cara. Agora a pergunta que não quer calar: alguém já foi cancelado nessa brincadeira aí ou é uma barreira muito tênue entre ser cancelado ou não? Não, volta e meia tem um pessoal ali que Meio revoltado? meio revoltado, mas a gente gosta também, isso gera bastante engajamento. Muita gente, acha: "Não, vocês são contra o SDR, vocês querem matar tal coisa, matar outra coisa que tá super na moda isso". Mas não, a gente é super aberto a discutir sobre vários temas. O que a gente quer de fato é ajudar nossos clientes a melhorar a experiência de compra, deles, né, e dos clientes deles, em toda a jornada de B2B, principalmente. Para mim, a GetDemo, como uma startup, é um grande exemplo de como uma pequena empresa com criatividade, com poucos recursos, pode conseguir transformar um modelo de geração de demanda que muitas empresas com muito dinheiro, com muita gente, não consegue fazer, né? Vocês foram lá, olharam para a jornada do cliente, pegaram os recursos que estavam disponíveis com criatividade e com muita execução, colocaram isso em prática e criaram um canal que representa 90% da geração de demanda da companhia. Enquanto tem empresas com budgets multimilionários que contratam agência, que contratam copywriter e não conseguem chegar nesses mesmos resultados. Ou seja, para gerar demanda, você não precisa de rios de dinheiro, você precisa de foco e entender o caminho que o cliente está fazendo, né? Exatamente. Até esses dias a gente fez uma postagem comentando sobre, qual que é o estilo de postagem que você deve fazer, principalmente na pessoa física ali no LinkedIn, né. Então, claro, o pessoal tem evitado, postagens via company page, porque Uhum. não gera uma conexão, e a gente tem falado muito, né, as pessoas compram de pessoas, e a linguagem desses posts, a gente tem que fugir de ser algo institucional. Então a gente até brinca, você tem que postar com na mesma linguagem de mesa de bar, Uhum. né. E todo mundo fala: "Ah, mas, E o risco para minha o marca? gestor, o risco da minha marca". Então tudo isso gera dúvida na cabeça das pessoas, e hoje quem está sendo ousado, quem está, colocando a bunda na janela, vamos, falar assim, está conseguindo ter sucesso. Uhum. Então, claro, não precisa, ir a um nível extremo toda vez, acho que é legal ter esse equilíbrio, mas ter essa pitada de ousadia, de polêmica nos posts, é algo que, consegue conectar as pessoas, né. Uhum. Tem algo que eu acho que foi um exemplo muito legal, fui no evento LinkedIn na semana passada, e o pessoal estava comentando, né, você, todo dia ficar batendo na tecla da dor do seu cliente, falando sobre os problemas principalmente, e volta e meia você pincela ali em relação às soluções, é muito aquele efeito, de você estar no mercado, só tem um caixa aberto. Uhum. E aí tem lá o seu vizinho de fila que fala: "Nossa, só tem um caixa aberto". Pronto, gerou conexão. Então o brasileiro é muito assim, né, falar sobre os problemas, a gente abraça a causa, e aí a gente bate tanto na tecla que acaba gerando uma demanda, educando o mercado e a gente capacita o cliente depois a comprar. Muito bom isso, cara. E tem um dado aqui do Gartner que diz que 67% dos processos de vendas eles acontecem online. E a gente já vem vivendo uma onda de cliente no centro, né, o customer centric já há alguns bons anos, mas a realidade aqui é que as empresas ainda elas não estão totalmente focadas e preparadas para deixar o cliente no centro, porque elas estão preocupadas muito mais com os seus processos, com a sua automação, com a sua eficiência, com o seu controle. Eu queria que você falasse um pouco, né, você fez esse estudo na hora de começar a GetDemo, o que vocês têm visto de tecnologias lá fora que estão ajudando o cliente no processo dessa jornada de compra, no processo de discovery, né, de entender quais são as soluções, conhecer mais sobre ela, passar pelo processo comercial como um todo. Conta um pouco sobre isso para nossa audiência aqui. Boa, legal, Pagoto. Acho que primeiro é muito importante a gente entender quem que é o comprador B2B atual, quem que é essa galera. Então quem está chegando hoje nos carros de decisão é a geração dos millennials. Quem que são os millennials? É o pessoal mais impaciente, mais imediatista, eles querem tocar, eles querem sentir antes de comprar. Então essa é a galera que hoje, pede, por exemplo, por experiências mais interativas, e além disso, eles pedem, por autonomia no processo de compra. Então, eles querem poder entrar num site, poder comparar por conta própria, eles vão querer experimentar por conta própria.
e vão, obviamente, depois querer fazer um checkout por conta própria, né. A gente sabe que hoje no Brasil é muito difícil você fazer, toda uma operação de ponta a ponta, totalmente self-service, a não ser aquelas soluções que estão muito Muito consolidadas, caixinha, né? muito prateleira, digamos assim, mas soluções B2B mais complexas, eu acho que, por mais que a gente tente aproximar ali de uma experiência, do B2C, ela nunca vai ser igual, né. Então tem toda essa questão. Então, dentro desse contexto aqui que eu trouxe, eu vejo que em relação às tecnologias que a gente vai ver aí, nos próximos, anos e meses, vão estar muito ligados, obviamente, à automatização dessa experiência, de maneira que que as empresas consigam qualificar melhor os seus clientes, trazendo uma experiência hiper personalizada. Tem essa questão que eu comentei também de trazer experiências mais interativas, para que o cliente ele consiga entender um produto da maneira que ele funciona, como que seria isso na prática, como que isso resolveria o problema dele de fato, sem ter que depender de um vendedor, né. Tá bom. E também tem as questões do omnichannel, então quanto mais canais você tiver, vai ser melhor também, né. Então, utilizando obviamente o site, redes sociais, então quanto mais você conseguir conversar com o seu público, vai ser melhor. Tá, então o que você está dizendo aqui é, uma empresa que busca ser customer centric para ajudar o seu cliente durante a jornada de compra, ela precisa, conseguir dar uma experiência personalizada para que esse indivíduo que está comprando através do B2B, eh, se enxergue dentro desse processo, que ele consiga ter uma parte interativa dentro desse processo para simular, experimentar, enxergar a solução, o produto e o serviço, e por fim que ele consiga ter isso através de canais diferentes que sejam mais fáceis para ele, através pode ser uma primeira conversa por WhatsApp, depois ele vai ter uma interação no YouTube, por e-mail, seja o canal que ele achar que faz mais sentido. Agora, não dá para a gente não olhar para tudo isso e pensar como que a inteligência artificial se insere dentro dessa camada, né. Acho que inteligência artificial não é um fim, ela vai ser um meio e ela vai passar por tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, de como que a inteligência artificial ela está sendo inserida dentro dessa jornada. Óbvio que já está claro que inteligência artificial do lado do vendedor, da empresa, vai gerar eficiência operacional, tem as transcrições de ligação, tem os preenchimentos de CRM, tem a produção de materiais, mas olhando na jornada de compra do cliente, que tipo de IAs, inteligência artificial, está sendo aplicada e que tipo de ganhos as empresas estão podendo mensurar com essa nova tecnologia? Boa, legal. Acho que tem essas 2 óticas, né, que você mesmo comentou. Da ótica da empresa em si, acho que tem várias coisas que, já estão ajudando. Acho que principalmente se a gente for olhar ali para a questão de automação de tarefas repetitivas, de ganho de produtividade, próprio treinamento também, vi ferramentas bem legais aí de roleplay com IA. Uhum. Então acho que isso é algo que está mais próximo. Mas quando a gente olha a IA aplicada à jornada de compra do cliente B2B, eu vejo muito essa questão da hiperpersonalização. Então, até esses dias eu vi uma empresa americana que eles fazem o seguinte, eles conseguem identificar previamente quem vai entrar no seu site, conectam isso com o LinkedIn, veem qual que é o cargo da pessoa, conseguem ver qual que é a empresa que ela trabalha, toda a indústria que ela está inserida, e a partir disso eles constroem um site especialmente para aquela pessoa. Então eu acho que a gente vai chegar num nível de hiperpersonalização que vai ser bizarro. A gente vai entrar no site e vai falar assim: "Meu Deus, como assim O o cara site foi feito fez para um mim. site exatamente para mim?", né. Então acho que esse é o nível, que a gente vai chegar em algum momento. Então tem essa questão da personalização, as questões de automação também, de qualificação ali também que eu acabei comentando. Acho que vai ser tudo mais fácil, o lead vai chegar muito mais, qualificado e quente para o vendedor, por exemplo. E também as questões de onboarding, treinamento, eu vejo uma aceleração legal também. Então, eh, outro exemplo bacana aqui que a gente tem algumas plataformas de guiding que você consegue através de um chat questionar, colocar lá a sua dúvida, e ele consegue já te mostrar todo o caminho de como que ele faz isso em real time dentro da plataforma. Então antes você dependia de olhar vídeos, dependia de falar com alguém do suporte, abrir um ticket, hoje você, digita no chat o que que você precisa,
e a própria plataforma consegue te guiar. Então eu acho que a IA dentro desse contexto está muito ligada à parte de automação, e também essa parte, que eu comentei aí de dar mais autonomia para o cliente, principalmente. Legal, então assim, é interessante, né, ver como que a inteligência artificial ela vai conseguir permitir com que a empresa atenda individualmente cada um dos seus clientes, dos seus prospects, adaptando à realidade, né. Você vai entrar num site onde ele está com as cores, com o formato, com o tipo de mídia que é mais aderente para você ter mais engajamento e aumentar a conversão ao longo desse processo, né. Curioso para ver como que vai ser essa evolução. E acho que uma coisa que está sendo bem marcante também em relação à inteligência artificial é a facilidade disso ser implementado, né. Acho que a história da IA generativa com os chats, para ficou muito mais friendly, né, muito mais amigável para as pessoas. Queria voltar um pouco agora na história dos millennials, né. Os millennials amam o e-commerce, né, eles querem comprar vai comprar pelo Mercado Livre, pela Amazon, e com muita facilidade, fazendo tudo pelo celular. Eu quero comprar a hora que eu quiser, a hora que eu quiser, em qual canal que eu vou me comunicar, eu vou olhar sortimento, preço, prazo, entrega e por aí vai. Eh, beleza, essa é a gente na nossa vida pessoal. Só que a Uhum, vida pessoal e a vida corporativa, elas são a mesma pessoa, né. uhum, E aí essa pessoa vai para o mundo corporativo e as empresas querem obrigar o povo a preencher um formulário para uhum, ser qualificado por um SDR. Então, assim, tem um dado aqui da Forrester, né, que diz que empresas que adotam o e-commerce B2B conseguem ter tickets até 17% mais alto de vendas, né? Ou seja, a implementação de um e-commerce B2B, ele é uma realidade. E outro dia eu estava conversando com uma empresa que ela vende tanque para posto de gasolina uhum. no e-commerce. Você fala: "Pô, como assim?" "É, pô, você vai comprar um tanque de posto de combustível, você vai abrir um posto de gasolina, você precisa de um tanque, você já sabe o tamanho, você já sabe especificações, você não precisa falar com o vendedor. Você já sabe o que você efetivamente vai comprar. No entanto, isso destrói toda uma cadeia, uma operação, uma estrutura de gestão que é, pô, mas se o cliente vai comprar direto do e-commerce, aonde que entra o vendedor? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o novo papel do vendedor B2B num Uhum. contexto onde o cliente ele quer fazer tudo através do autoatendimento? Legal, acho que primeiro é legal a gente entender um pouco, qual que é o cenário atual em relação a toda a jornada de compra. Então, tem um dado até da Gartner, que a gente bate muito nessa tecla, que hoje apenas 5% do tempo do comprador ele é gasto com o fornecedor durante o processo de compra. Aham. Então, o que que isso quer dizer? O poder hoje, dentro de uma negociação, ela passou da mão do vendedor para a mão do cliente. Então, quem decide quem vai dar o próximo passo é o cliente. E aí, se a gente aliar isso com a questão do aumento da quantidade de decisores, de stakeholders envolvidos num processo de compra, vira um negócio que, se eu ir totalmente para um lado de e-commerce B2B, talvez isso não funcione, né. Então, eu acredito muito, nessa questão da gente aproximar a experiência do B2B para o B2C, mas a gente sabe que a realidade é outra. Aham. Então, obviamente que a gente, tem que se adaptar, com ferramentas e com experiências, que a gente capacite o cliente para que ele consiga comprar do jeito dele, no tempo dele. E o papel do vendedor nessa história toda, eu acho que vai ser de fornecer essas ferramentas, e capacitar, obviamente, o cliente a defender o seu produto, o seu serviço internamente, sem ter que depender dele. Então hoje por exemplo, uma decisão aí de compra mid-market e enterprise, são de 6 a 11 decisores, né. Então, primeiro o cara vai fazer uma reunião lá com o analista, o analista vai falar: "Não, legal, gostei, mas ó, daqui a 5 dias vamos falar lá com o meu gerente". Eu vou lá, apresento para o gerente. Aí o gerente fala assim: "Não, gostei, tá aprovado, só que agora daqui a um mês a gente vai mostrar para o meu diretor", né. Aí vai lá, mostra para o diretor e fala: "Não, legal, tá aprovado, agora só tem que levar para um comitê de compras". Então quem vende SaaS, quem vende software sabe que é assim, né. É um processo longo, moroso, às vezes a gente faz 4, 5 reuniões só para mostrar o que que um produto faz, né. Então se você conseguir, quem conseguir aliás, capacitar o seu cliente de maneira mais fácil, mais rápida, vai conseguir, encurtar o seu ciclo de vendas, né, reduzir
todo esse trabalho, aumentar a sua produtividade, e o vendedor ele vai ter o trabalho, obviamente, de fechar um escopo que seja aderente, fechar a melhor negociação para o cliente e depois assinar o contrato. Então, hoje apenas o 5% do tempo do comprador é gasto com o vendedor. Então, acho que isso tá muito ligado, assim, a gente consegue hoje através de várias ferramentas aí aproximar essa experiência e obviamente encurtar depois o ciclo de vendas. E é interessante, né, olhar o papel do novo vendedor. Pô, eu fui trabalhar no LinkedIn em 2016, quando não existia o termo social selling, né? Sim. E lá atrás, qual que era o papel do social selling, né? A gente já falou até um pouco sobre isso de compartilhar o conteúdo, é ajudar a educar esse cliente. Uhum. O vendedor, ele deixa de ser uma máquina repetidora de processos operacionais, de geração de orçamento, de enviar preço, de ficar fazendo demonstrações de Sim. produto, e ele vai fazer ações que são muito mais qualitativas. Educar o cliente, contornar uma objeção, participar de uma negociação, fazer uma reunião executiva. É para esse caminho. Obviamente, ele vai trabalhar naturalmente tickets que sejam maiores, Uhum. né? As vendas transacionais não vai justificar, não vai fazer sentido você ter uma pessoa Claro. participando disso, e talvez aí até entrem as inteligências artificiais ali que já estão tendo fala e já estão conseguindo resolver eh, todo esse processo, né. Agora, tem um ponto que é muito relevante quando a gente consegue trabalhar essa jornada do cliente como um todo, com todas essas ferramentas, que são os dados, Uhum. né. O vendedor hoje em dia ele tem que ser muito mais analítico, né, tem uma pesquisa aqui, ó, falando da Demand Gen Report de 2023, que empresas que usam dados de intenção de compra têm 70% mais chance de converter os clientes. Isso tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo aí na GetDemo, né? É uma Uhum. categoria aqui que para os brasileiros ela é relativamente nova, que são as demonstrações Uhum. interativas, né? Já tem esse mercado nos Estados Unidos, mas eu queria que você explicasse, né, para quem principalmente para quem vende tecnologia aqui e não conhece ainda a GetDemo, o que é uma demonstração interativa, como ela funciona e na prática quem usa essa ferramenta e quais são os tipos de benefício que vocês estão tendo aí, que a GetDemo está crescendo pra caramba. Boa, legal. Hoje, né, como você bem mencionou, a gente é a primeira plataforma de demos interativas aqui da América Latina, e a gente ajuda as empresas de software B2B, principalmente, a criarem essas experiências, essas jornadas interativas para aplicar em todo o funil de vendas, né. Então, o que de fato é uma demo? É um clone, é uma réplica do produto, onde você consegue customizar do jeito que você quiser, personalizar isso do jeito que você quiser. Então, trocar um logo do cliente, trocar cores, você consegue trocar textos também. E, na sequência, você consegue botar vários guias, seja por áudio ou seja por texto, para guiar o cliente ao longo dessa demonstração. Então, diferente de um free trial, por exemplo, que o cliente entra pela primeira vez e fica lá perdido, na demo ele vai seguir todo um passo a passo para que você consiga entregar valor ali do seu produto. E obviamente que dentro dessa demo, os nossos clientes conseguem botar vários call to actions que levem ele para uma próxima etapa. O que é a próxima etapa? É falar com um especialista? É solicitar uma cotação? É ir para um checkout automático? É ver os cases de sucesso? Então tem vários próximos passos que, obviamente, os nossos clientes sabem muito bem qual que é o melhor e eles incluem dentro das demos, tá. Como é que isso está impactando o ciclo de negócio dos nossos clientes, né? Hoje, a gente atua em várias etapas do funil, mas são 3 principais. A primeira delas em topo de funil, então você consegue botar uma demo lá no seu site, para possibilitar que os clientes consigam entender o produto desde o início da jornada e com o mínimo de fricção possível. Então, mais uma pegada inbound. Uhum. Olhando para outbound, a gente consegue ajudar o time de SDR na parte de prospecção. Então, em vez de ele mandar lá um PDF estático, que às vezes o cliente nunca vai abrir, ele já consegue enviar uma experiência interativa mostrando como seria o produto na prática para tentar de fato agendar uma reunião. Quando a gente vai para meio de funil, a gente tem 2 casos. Tem a própria demonstração ao vivo da solução. Então, vou para uma reunião importante, vou para uma palestra, vou para um evento, meu software não pode falhar. Já posso levar uma demo interativa. E tem outra frente também, que é a parte da demo pós-reunião. Então, eu fiz a reunião lá com o gerente, só que agora ele tem que apresentar para não sei mais quantas pessoas, para o comitê de diretoria, para compras, para o TI. Então, junto com a proposta, a gente sempre recomenda que o cliente ele mande uma demo interativa para quê?
para facilitar a validação de todos os decisores, né. Mas ali para a parte de fundo de funil, até a parte ali de pós-venda, mais especificamente, em Customer Success, a gente vai conseguir ajudar na parte de substituição de vídeos de treinamento e onboarding. Geralmente tem baixo engajamento, o pessoal não assiste. E em suporte, a gente tem apoiado muito na criação de central de ajuda, tutoriais, facs interativas, guias rápidos. Então, esse é todo o ciclo de aplicações olhando para demos interativas, né? E aí, voltando ali sobre os resultados que a gente tem visto dos nossos clientes, acho que são três principais. Primeiro, numa parte mais topo de funil, a gente tem ajudado no aumento da geração de leads qualificados no site. Então, aquela taxa do MQL por SQL, ou SQL para reunião agendada, cada um faz de um jeito, a gente consegue aumentar aí até em uns 20%. Então, o lead ele chega muito mais qualificado e muito mais pronto para comprar, para falar com o vendedor. Meio de funil, a gente tem visto muito impacto na redução do ciclo de vendas, em mais de 25%. Então, em vez do vendedor ele fazer 4, 5 reuniões só para mostrar o que o produto faz, ele vai fazer no máximo ali 2 reuniões, o restante a demo vai trabalhar por ele, né. E também tem toda uma parte mais quali ali de acelerar, o onboarding, acelerar a adoção do produto, que daí seria ali na parte do pós-venda também. Legal. Agora tem um ponto que é bem interessante nessa utilização, que para mim foi o mais chocante de tudo isso, que é que você fala: "Pô, mas é uma demonstração interativa, vou ter que envolver meu time de desenvolvimento". Não, né, ou seja, vocês criaram um método aí muito simples de conseguir replicar a interface dos produtos, inclusive permitindo que dá para editar os labels ali, os rótulos, né. Explica para o pessoal qual que é essa mágica por trás do que for revelável, né, também não dá para revelar simplesmente da caixa preta, mas é muito simples, né, é muito fácil de você conseguir criar uma nova demonstração interativa a partir do que vocês fizeram de tecnologia, né. Sim, sem dúvida. Hoje a gente desenvolveu uma extensão no Google Chrome, então você entra em qualquer navegador e consegue instalar essa extensão, e a partir disso você clica lá para iniciar a captura e vai capturar toda uma jornada, né. Então primeiro você captura, depois você vai personalizar, depois você vai guiar e obviamente depois você vai compartilhar isso com quem você quiser, né. O nosso segredo, aí posso contar aqui porque não tem problema nenhum, que deixa a jornada mais interativa e idêntica ao que é o produto, é a captura por HTML. Então eu consigo capturar todas as interações, preservar ali os hovers, preservar, os botões. A gente quer de fato que o usuário, o visualizador ali, ele se sinta dentro do produto, né, como se fosse uma experiência de fato real. E obviamente que a gente também colocou IA dentro disso, então hoje você consegue construir uma demo em menos de 5 minutos utilizando inteligência artificial. Então você faz as capturas, depois você fala lá para nossa IA qual que é o objetivo dessa demonstração, se é uma demonstração comercial, se é um tutorial, se é uma demo específica para um cliente, e aí a própria IA consegue sugerir toda essa jornada com textos e áudios também. Legal, é bem impressionante sim o negócio que vocês estão fazendo e fica a recomendação aí para quem não conhece a GetDemo, ir lá no site de vocês para olhar isso. Agora sim, tem uma coisa nessa história ainda da experiência de compra do cliente B2B, que tem o outro lado da história, que você atender bem o cliente tem um custo, né, o humano custa muito mais do que a máquina, né, então tem ali um dilema entre eu vou colocar mais tecnologia, eu vou colocar mais processos self-source, eu vou colocar demonstrações interativas, eu vou colocar automações, chatbots e por aí vai. Isso vai me reduzir o custo de humanos, mas vai me distanciar um pouco mais do meu cliente. Naquele momento de fúria, que o cliente quer Uhum, falar com alguém, uhum, você vai ter essa distância. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem visto de erros, né? Assim, uhum. principais erros ou falhas que as empresas têm cometido na hora de fazer essa tombada, né? Ou seja, de levar a experiência da interação humana para a interação digital e como isso pode ser um problema para que o pessoal aqui evite e tome cuidado na hora que for fazer isso nas suas Uhum. operações. Legal. Esse assunto, muita gente questiona a gente também, porque o pessoal fala assim: "Ah, então a demo interativa ela vai, substituir o SDR, vai substituir um vendedor fazendo uma demonstração". E não, muito pelo contrário, né, a gente quer, ajudar a vida desses caras, tanto num pré-reunião quanto no pós-reunião, pra, de fato, acelerar as vendas e reduzir todo o ciclo. Mas o que eu tenho visto, principalmente de erro nas empresas,
é que elas tentam fazer um movimento muito brusco de uma hora para outra. Então, num dia tem lá 1 milhão de pessoas no suporte, tem 1 milhão de vendedores, tem esse atendimento mais próximo, humanizado, e no outro dia eles conhecem uma ferramenta que fala que vai automatizar tudo, que você vai poder demitir todo mundo, e aí o cliente que tinha uma experiência mais personalizada e mais próxima, ele vai sentir essa diferença. Então, essa mudança radical, eu acho que é o principal erro que as empresas, têm cometido. Então eu acho que essa movimentação ela tem que ser feita de maneira mais leve, de maneira, que acostume os clientes a esse novo modo, e o futuro de atendimento, seja vendas, suporte, CS, eu acho que vai ser numa pegada híbrida, que a gente chama. Então, você conseguir combinar, acho que vai ter sucesso, quem conseguir combinar, todo o atendimento digital com o atendimento humano. E aí, claro, cada empresa vai encontrar o seu equilíbrio em algum momento e vai conseguir, ter essa operação ali mais dinâmica e mais eficiente também para todo mundo. Isso é um negócio interessante, né? Quando a gente está olhando para fazer a migração de atendimento humano para um atendimento tecnológico, não é que todos os seus clientes preferem a opção A ou a opção B. Você vai ter uma parcela dos clientes que estão mais adeptos, né, que são early adopters para fazer um autosserviço, para ter um atendimento tecnológico, e você vai ter uma parte dos seus clientes que quer que você vá lá presencialmente apertar a mão dele para fazer com que a coisa aconteça. Então, não existe toda a sua massa de clientes gosta do jeito A ou B. Cada cliente vai se adaptar, então a empresa vai passar naturalmente por um processo de transição, de educação, até que esses clientes vão se adaptando para a nova tecnologia, né. Então acho que esse de fato é uma grande forma de pensar para qualquer tipo de transição que for ser feita, né. Estamos chegando aqui próximo da nossa reta final, né, mas eu tenho que lembrar aqui a nossa audiência que o Vamos de Vendas é um podcast que é uma iniciativa do Zorro CRM, que é um CRM que foi eleito pela Forbes em 2025 pelo terceiro ano consecutivo como o melhor CRM do mundo. Pelo Instituto Gartner foi escolhido o CRM mais visionário do mundo lá dentro do quadrante mágico e também é líder em tecnologia segundo a Nucleus Research. Ou seja, se você tem uma operação de vendas complexa, que está crescendo, quer ter uma tecnologia de ponta, de nível global, com centenas de milhões de usuários, você não precisa gastar todo o seu orçamento de tecnologia contratando um CRM. Você pode conversar com o time da Zorro e ter um CRM que é super acessível. Não conhece ainda? Entra lá no zorro.com/CRM, conversa com o time aqui da Zorro. Você pode fazer um free trial também, né? Você pode fazer o sign up para conhecer, mas você também pode conversar com o time aqui que vai ajudar vocês a conhecerem esse novo CRM, para ajudar na gestão comercial de vocês. Bom, Vitão, vamos para a nossa última pergunta aqui, que é para a gente falar um pouco sobre tendências, né? Obviamente, o tema aqui já é uma grande tendência, as tecnologias que estão sendo incorporadas no dia a dia de compras, né, no mundo B2B, mas eu queria que você falasse um pouco o que você está vendo aqui de novas aplicações, novos softwares, novos processos, né? Vocês que estão antenados ali, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Europa. eh, Conta aqui pra gente o que tem de coisa nova que você acha que vai chegar no Brasil ainda esse ano, começo do ano que vem, pra galera já ir se preparando sobre isso. Bom, como empreendedor eu sou um cara muito curioso, então a Get Demo nasceu de uma curiosidade minha na época que fui atrás né, e fui entender melhor o assunto. Eu acompanho muito portais de fora, então principalmente Product Hunt, TechCrunch, o pessoal do G2 também. E é engraçado porque no Product Hunt, por exemplo, que é o principal portal que a gente tem com, as tendências e com os produtos que estão no hype lá fora, digamos assim, a gente só vê coisas relacionadas a agências de IA, Uhum. né. Então é tudo IA para isso, IA para aquilo, mas essa corrida do IA, eu acho que ela vai ter um desafio muito grande para as empresas, que ela vai virar commodity. Então, claro, tem as empresas que saíram na frente dessa corrida, mas se elas não conseguirem se diferenciar de alguma maneira, seja com serviço ou seja, encaixando isso melhor dentro, das necessidades dos clientes, elas vão morrer ou vão ser ultrapassadas por outras, né.
Uma das coisas muito legais que eu tenho visto é essa questão de hiperpersonalização, então ferramentas de IA para prever, algumas coisas, para prever necessidades e conseguir entregar essa experiência muito mais customizada para cada um, que é o exemplo daquele de site customizado que eu trouxe aqui. E tem outra coisa que eu tenho visto muito lá fora também, e aí toda a galera de vendas aí, talvez não tenha ouvido falar ainda, que é a parte de Digital Sales Room, né, que são as salas de vendas digitais. Então tem já uma empresa, se não me engano, aqui no Brasil fazendo isso, que é a Linko, mas, basicamente são microsites que você constrói e todos os materiais referentes à negociação você consegue incluir ali dentro. Então, por exemplo, você pode botar ali dentro uma proposta, uma apresentação, pode colocar também as demos interativas se você quiser, pode combinar toda a parte de próximos passos e roadmap to close. E isso facilita ali a vida tanto do vendedor quanto a vida, do outro lado ali do comprador, né. Então isso é uma tendência muito legal, principalmente para negociações maiores ali, você ter todo esse traqueamento, né. Outra coisa que eu acho que até estava, discutindo bastante semana passada com um fundo que a gente conversou, é a questão do AI SDR, né. Aonde isso vai chegar? Porque nos Estados Unidos a gente tem visto grandes empresas, tem a tem o pessoal lá da, X11, se eu não me engano, que está explodindo lá e tá todo um hype, todo mundo falando sobre essa empresa, que, se vocês podem até fazer o teste lá no site deles, mas, você dá um play simulando uma ligação e parece de fato que eu estou falando com uma pessoa, né. Mas, aí a gente levanta uma questão que é assim, por uma parte de outbound, isso vai virar mais um telemarketing qualquer, que daqui a pouco o governo vai botar lá um 03 na frente e todo mundo vai saber que é o telemarketing, né. E tem uma ótica do inbound e atendimento, que eu vejo ali sim um caminho para automatizar. Então empresas, aéreas, por exemplo, bancos, empresas de seguro que recebem centenas, milhares de ligações por dia, acho que tem um caminho legal, em vez de você ficar ouvindo lá uma musiquinha, apertando um, 2, 3, de fato parece que eu vou, falar com uma pessoa, né. Então essas são as tendências que eu tenho visto, lá fora. Trouxe 3 exemplos legais aqui que eu acho que, no futuro próximo aí, nos próximos meses ou no próximo ano, a gente vai começar a ver bastante. Ou seja, né, o que você está falando aqui das tendências, a gente tem essa parceria com a Linko também lá na Pipe Lovers e tem visto um uso muito legal. A gente, particularmente, lá usa para usar a jornada do nosso cliente a partir do onboarding, né. Então, quando você vai fazer um onboarding de um cliente, aquela coisa de ficar mandando um monte de e-mail, planilha, apresentação, a gente concentra tudo dentro de uma página de vendas lá, né, de uma sala digital de vendas dentro da Linko, e aí o cliente tem lá todos os passos, todos os materiais que a gente usou de onboarding, as ferramentas, os planos de desenvolvimento individual, isso está tudo centralizado e o que a gente viu como grande valor é que o cliente consegue tangibilizar, porque isso também é um problema durante o processo comercial, né, você está trabalhando tanto para o cliente de graça, Uhum. que ele não tá vendo, pô, o cara só tá tentando me vender, ô meu amigo, ele tá gastando uma baita energia, olha que tudo que ele já fez Sim. para você chegar no momento de tomada de compra, achei isso interessante. É legal também essa discussão sobre o SDR com inteligência, artificial, porque aí você não quer mais ninguém te ligando, né. Malemar se for alguém da sua família, você quer Uhum. atender. Mas se for num processo inbound onde você tá indo atrás, né, a hora que você tá alguém cancelou seu voo e você quer falar com alguém imediatamente, Uhum. esse é o momento onde você quer que alguém do outro lado atenda o telefone, você não Exatamente. quer ficar falando, né. Então acho que para a experiência, né, para o bem do cliente, isso faz todo sentido. Muito bom, cara. Estamos chegando aqui na nossa reta final. Eu queria, mais uma vez, te agradecer demais pelo conteúdo. Pô, você trouxe vários casos aqui muito legais para a gente, muito úteis. Aproveitar para te parabenizar pela Get Demo, cara. Um crescimento impressionante que vocês estão fazendo. Tive a oportunidade de visitar o escritório de vocês aqui em Floripa ontem. E queria pedir para você compartilhar com a audiência. Quem quiser te conhecer, te seguir nas redes sociais, saber mais sobre a Get Demo, como é que faz para te encontrar? Legal, acho que de novo te agradecer aqui também, Pagoto, pelo espaço, todo o time Zorro. Acho que a Pipe Lovers tem sido para a gente um grande parceiro aí desde o nosso início. Ajudou muita gente a capacitar toda essa galera de vendas, principalmente esse nicho mais voltado para software.
Hoje a GetDemo, a gente tem 2 anos de empresa, a gente está ultrapassando aí quase 300 clientes. Então, hoje as principais empresas de software B2B estão com a gente. Se vocês quiserem conhecer mais e acompanhar a gente nas redes sociais, praticamente todo dia tem conteúdo. A gente também tem nossa série de webinars, que é o Get Demo Talks e o Show Your Product também. Então a gente bate muito nessa tecla de transformar e revolucionar a jornada de compra de software B2B, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo também, que talvez mundo, né? Vamos sonhar grande aqui. A gente tem vários exemplos de demos interativas lá no nosso site, então se vocês quiserem fazer um tour para conhecer melhor o nosso trabalho, é www.getdemo.com.br. Muito bom, cara. Valeu demais. Fica super a dica. Pra gente ir pra reta final, como eu sempre digo na Pipe Lovers, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui nesse podcast, com certeza você aprendeu muita coisa sobre como melhorar a experiência de compra do seu cliente B2B, mas calma. Dizem que se você não postar, você não aprende. Então, tira um print do que você está assistindo aqui para compartilhar nas suas redes sociais e não deixa de marcar @ZorroBrasil, Vamos de Vendas Podcast e também me marca lá, @Gupagoto, para a gente saber o que você achou desse episódio, se você gostou e principalmente para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Combinado? Nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Vamos de vendas.